Sim, sim. Pronto. Portanto, aquele Depois livro de não. imagens, Sim, as pessoas gostam de saber como é que depois também podem usá-lo da melhor maneira, exato, exato. exato. Sim, portanto, como é que também podem explorar um pedacinho o livro, se há assim alguma atividade ou atividades que a Patrícia sugira. sim. Em relação aos outros, por exemplo, os puzzles, aqueles que têm mais peças, Uhum. também podem facilitar isso conforme a fase em que a pessoa está da sua doença, como é que também podem usar algumas estratégias para Portanto, facilitar. isso foi as perguntas que as Sim, pessoas mais lhe algumas têm pessoas colocado em relação ao livro dificuldades de imagens e aos têm. puzzles. Sim, algumas pessoas sim, mas este puzzle até é interessante, mas tem muitas peças, portanto, como é que provavelmente não vai resultar. Então, nós estávamos a tentar explorar isso, perceber também como é que a pessoa pode usar aquele puzzle com o seu familiar. Uhum. E pronto, era mesmo mais com estas questões, a questão do aquapaint, que também tem sido interessante, eu visto caso em que a pessoa demonstrou alguma ansiedade. Uhum. Algumas pessoas vemos que vão muito aos pormenores, não é? É interessante ver essa característica de algumas pessoas que vão ali em todos os cantinhos E e ficam no risco, há umas que não saem do risco, por mais que nós digamos, pode passar do risco, não, ficam ali, não é? Mas nós somos um bocadinho formatados para pintar dentro do risco, não é? Essa é a realidade, essa é a realidade. Então, mas eu se calhar íamos aqui um bocadinho por partes em relação às perguntas que me fez, começando se calhar pelo livro das imagens, e se calhar ir um bocadinho se calhar atrás, porque eu acho que às vezes as pessoas pedem estratégias porque estão muito focadas na estimulação. Para elas é importante que estimule, não é? E portanto, a primeira coisa, se calhar, a fazer da vossa parte, é retirar isso da cabeça das pessoas. Porquê? Porque quando nós estamos muito focados na estimulação, estamos um bocadinho focados na, na tarefa. É como se estivéssemos centrados na tarefa, não é? Portanto, a pessoa tem que ter este papel e depois tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que correr bem, tem que, tem que ter um bom desempenho, por exemplo, não é? E as Hum, pessoas ficam muito focadas nisso. E eu acho que todos estes materiais, a primeira coisa que nós temos que retirar, se calhar, é o peso do desempenho, se a pessoa faz bem, se faz mal, o que é que conseguiu fazer ou o que não conseguiu fazer. Porque quando o parceiro de cuidados vai com essa expectativa propor a atividade, hum, já coloca um peso grande, já vai com esse peso. Ai, deixa cá ver se ele faz isto bem, deixa cá ver se eu o estimulo, sempre com aquela ideia de que se calhar vou ajudar aqui nesta questão da demência, não é? E as pessoas têm muito esse peso, um bocadinho para combater se calhar a impotência que sentem de ver alguém ao seu lado e acham que não podem fazer nada por ela. Portanto, a primeira coisa a fazer é retirar esse peso da estimulação e por acaso está a ouvir barulho por trás. Está a ouvir algum barulho? Não, não, estamos bem, está a ouvir bem. muito pequenino, É que eu não. tenho aqui um excelentíssimo senhor gato. Ai, não, é um som É tenue, não fica. Pronto, ok, já à então podemos vontade. continuar. Se ele fizer. É que ele hoje resolveu vir para aqui brincar. Ele é Pronto, bem-vindo, até é bem-vindo. pronto. Os animais, atenção, que é das coisas já agora, já que estamos aqui nisto, de facto, ter um animal em casa é excelente, nomeadamente um gato é excelente para aquilo que nós vamos falar agora, que é o bem-estar, ok? E então, pegando aqui até na questão do gato, que tirando o momento de resolver estar a brincar quando eu estou num Zoom, um, o animal, de facto, o que é que faz? Tem uma relação incondicional connosco, nós podemos, damos festas, portanto, todo o lado sensorial e de afeto é excelente para o bem-estar. O que é que eu, ligando o animal às atividades, parece não ter nada a ver, mas tem, que é, vamos focar a utilização, seja de que produto for, no bem-estar. E quando passarem isso ao parceiro de cuidados, o principal objetivo desta atividade é que a pessoa se envolva, que esteja e que se sinta bem.
Não me interessa mais nada. E não me interessa se a pessoa pintou, se não pintou, se fez o puzzle, se não fez o puzzle, não me interessa. Se eu trouxer, imagino, vamos pensar num puzzle. Se eu trouxer um puzzle e se eu achar à partida que se calhar tem muitas peças, o que é que eu faço sempre? E eu faço mesmo isto enquanto terapeuta ocupacional. Eu peço ajuda à pessoa e eu faço com a pessoa. Eu não estou naquela postura de, olha, tens aqui isto, agora vê lá se consegues fazer. Vais fazer. Porque a pessoa vai se sentir imediatamente como? A ser avaliada. E vai se sentir que está num teste. E isso corre logo mal. Porque a pessoa se defende e se sente alguma dificuldade, recua. Portanto, eu começo sempre por pedir ajuda às pessoas e fazer em conjunto. Como eu não sou, e o parceiro de cuidados também não é neuropsicólogo, não está a aplicar nenhum teste, não tem que estar com aquela pressão de hoje fez, será que amanhã não fez, não estamos a pensar num score do Minimental, portanto, vamos tirar isso tudo da cabeça das pessoas, não é? E o que eu quero? Eu quero é que a pessoa, quando eu lhe aparecer com o puzzle, ela sinta que é algo de bom e não algo de mais um teste que eu tenho que fazer. Porque as pessoas, a partir do momento em que têm o diagnóstico de demência, estão a ser testados a toda a hora, não é? Nós não estamos, mas elas estão. E, portanto, é como se estivéssemos sempre a querer atribuir um score. E isso não tem interesse nenhum. Primeiro porque o score não nos diz do funcionamento da pessoa. A maior parte das vezes não é traduzível naquilo que a pessoa é capaz de fazer efetivamente. É um número, como outro qualquer. Outra coisa, e isso nós sabemos, se a pessoa estiver bem disposta, se não estiver ansiosa, se não estiver irritada, o seu funcionamento cognitivo vai melhorar. Agora, ao contrário, não acontece, que é eu ir com a questão da estimulação cognitiva e a partir daí conseguir que a pessoa fique mais bem disposta. Não, porquê? Porque eu vou com aquela postura muitas vezes até da escola, não é? Parece que a pessoa voltou à escola, parece que está sempre a fazer um exame. Pronto. E portanto, e aqui respondendo muito, muito objetivamente a esta questão do puzzle, que é primeiro temos que saber a história de vida da pessoa. Alguma vez fez puzzles ou nunca fez puzzles? É uma pessoa mais diferenciada ou menos diferenciada? Será que é um tipo de atividade que ela poderá gostar ou não? Se eu não tiver assim esta certeza, então tenho que ir com muito cuidado e vou dizer, olha, tenho aqui uma coisa nova, vamos fazer os dois, sempre fazer com, não é? E porque de facto há alguns puzzles, inclusive, apesar destes puzzles que nós temos da, da release serem feitos e feitos para pessoas com demência, e eles têm pessoas com demência que são tipo consultores, é muito engraçado, eles desenvolvem estes produtos e pedem às pessoas com demência que deem a sua opinião, que experimentem, que os testem. Por exemplo, um que vocês também têm, que é os fidgets, foi todo ele desenvolvido com pessoas com demência. E, portanto, de facto, isso está mesmo pensado de base e as pessoas são incluídas na investigação, que é excelente. Agora, claro que as pessoas não são todas iguais e há pessoas que naturalmente até gostavam de fazer puzzles, outras não, e, portanto, temos que a primeira coisa a fazer é querer que a pessoa aceite a atividade e que se sinta bem a fazê-la. E se a pessoa disser, olha, já estou farta disto, ok, olha, vamos arrumar, fazemos no outro dia. Tudo bem. Sem pressão, não, porque dizem que faz bem à cabeça fazer puzzles todos os dias. Não, não é? Porque senão às tantas nós estamos a usar as atividades como usamos os nossos comprimidos, não é? Que temos de tomar uma aspirina por dia ou um não sei o quê por dia, e não é assim que funciona, não é? Portanto, temos é o quê? Que a pessoa, é importantíssimo que a pessoa tenha uma rotina de atividades, isso é fundamental. Agora, é preciso que essa rotina lhe seja agradável, porque se for uma coisa imposta, nunca vai ser rotina, não é? E nunca vai acontecer. Portanto, primeira coisa, seja que atividade for, e aqui estou a falar mais no puzzle ou até no manual de estimulação cognitiva, aquelas coisas que se calhar têm um bocadinho mais de dificuldade, seja o que for, a pessoa, o que é importante é, no momento de apresentar a atividade, que a pessoa não se sinta mais uma vez a ser posta
a ser testada, a ser posta em causa, não. Vamos fazer conjunto e sempre privilegiar, sempre. Em relação à atividade, nós temos que privilegiar sempre o quê? A relação. Sempre. E o bem-estar. Portanto, ser tudo enquadrado numa relação, por isso é que eu digo muito parceiro de cuidados, uma relação de igual para igual, e não ser uma coisa que o cuidador impõe, tens que fazer, porque lá no centro dizem que te faz bem, vais fazer, não é? Não, não funciona assim. E nós temos, eu acho que eu vejo isso muitas vezes, porque cada vez mais há esta consciência de que as pessoas, que é importante as pessoas estarem ocupadas, claro que sim, que é importante as pessoas envolverem-se em atividades, mas que sejam significativas, e às tantas transformarmos isto numa coisa. O médico prescreveu este comprimido, o médico prescreveu este puzzle, portanto vais fazê-lo. Não funciona assim. Pronto. E portanto, essa é a primeira questão. E se calhar das primeiras vezes, se nós virmos que a coisa não está a correr bem, arrumamos. Uma das coisas que eu faço muitas vezes e que resulta bem é, por exemplo, pego no puzzle e começo eu a fazer. Sem. A pessoa tem curiosidade. O que é que estás a fazer? Olha, estou a fazer este puzzle que me ofereceram. Queres-me ajudar? É completamente diferente do eu vou-te mandar fazer um puzzle, não é? Para além que, e a Lucília sabe, enfim, isso melhor do que eu, se calhar muitos dos vossos parceiros de cuidados, eles próprios também já têm alguma idade, né? Certo? Uhum. Pronto. Portanto, também é importante que eles realmente façam este género de desafios. E é engraçado que muitas vezes nós nos lembramos disto, que é as pessoas depois de terem o diagnóstico, toda a gente quer estimular, mas ninguém se lembra do antes. Uhum. Não é? E, portanto, estas pessoas que muitas vezes já estão reformadas, já têm muito menos atividade, já estão muito mais paradas, elas também, elas deviam ser as primeiras a fazer este género de atividades diariamente, não é? E, portanto, e logo aí muda tudo em relação à pessoa, porque estamos realmente no mesmo barco, não é? Todos nós precisamos de estimular o nosso cérebro. Portanto, eu não sou diferente só porque já tenho uma doença, tu também precisas até em termos de prevenção, não é? E isto na relação muda muito. Deixa de haver esta posição de, eh, de algum poderio e de alguma. É como se a pessoa estivesse numa situação desfavorável ou de vulnerabilidade em relação ao outro, quando na realidade nós estamos todos no mesmo, no mesmo barco, todos nós precisamos de fazer estimulação. Portanto, começarmos nós a fazer e para estimular a curiosidade é uma boa estratégia. Ok? Pronto. Em relação ao livro, este livro também realmente foi uma designer que o pensou e pensou de facto nas pessoas que vivem com demência. E porquê? Em que é que ela pensou? Pensou naquelas pessoas que já gostavam de ler, que tinham o hábito de leitura e que, devido à demência, já não conseguem ler. Portanto, é muito o cliente dela, digamos assim, não é? E eu pessoalmente acho que o ideal é, e ela fez, enfim, se lembrar bem do livro, este livro não tem nada escrito, não há nada, a única coisa que tem escrito é aqui atrás a marca e o código de barras, o resto, não há nenhuma frase que a pessoa olhe para aquilo e que veja, olha, isto está escrito e eu já não sou capaz de ler, porque causa frustração, não é? As pessoas têm a noção que já souberam ler, não é? Têm a noção que supostamente deviam conseguir ler aquilo. Sobretudo, claro que à medida que o tempo avança, isto desaparece. Mas quando começam a aparecer as primeiras dificuldades na linguagem, na compreensão, etc., as pessoas têm a noção que há determinadas contas que deveriam saber, que são simples e que elas já não sabem. Elas têm esta consciência, não é? E então a designer fez o livro só com imagens. Para quê? Para que não haja essa frustração. E a primeira coisa que eu acho a melhor maneira de explorar este livro, e vamos pôr a palavra exploração, porque quem gosta de ler, gosta até do cheiro do livro, gosta só de folhear e de o ter com ele. Há pessoas que passam a vida inteira, por exemplo, com um livro na carteira ou no. Claro que agora com os telemóveis isto mudou muito, não é? Mas
Mas as pessoas com quem nós trabalhamos, se calhar ainda eram assim, não é? E se calhar até traziam caderninhos com canetas, traziam livros, e à medida que vão deixando de conseguir fazer as coisas, o que é que acontece? Os objetos são-lhes retirados. Já não vale a pena, é o que se costuma dizer, não é? Agora é assim, pronto, apresento-vos o Berlioz, que realmente está com vontade de fazer parte deste Zoom. Ahm, mas retiram os objetos às pessoas, não é? E dizem já não vale a pena, porque ele já não consegue. Uhum. Ele já não consegue ler ou ele já não consegue escrever, porque é que tem o caderno, não é? Uhum. Estou cá ainda, estamos Ah, cá. pode dar. Se ele já não lê, se já não. E isto é a pior coisa que nós podemos fazer às pessoas, que é retirar os objetos que sempre as acompanharam. Aliás, nós quando fizemos a formação eu até perguntava que objetos é que vocês têm sempre convosco, por exemplo, não é? E eu pergunto muitas vezes isto. E isso é uma boa pergunta também para a Lucília fazer aos parceiros de cuidados, de as pessoas a quem eles prestam cuidados, não é? Quem eles acompanham, que objetos é que eles tinham sempre com eles? Será que ainda os têm? Uhum. E mesmo que a pessoa já não seja capaz de escrever, mas se foi uma pessoa que sempre, por exemplo, gostou de escrevinhar em algum lado ou que sempre andou com um caderninho, que tenha o caderno e a caneta. Porque mesmo que ela já não escreva, só o facto de ter a caneta na mão lhe dá o quê? Segurança. Lhe retira alguma ansiedade. Se eu precisar de escrever alguma coisa, escrevo. Ok? E é o quê? O manter da rotina. Portanto, este livro, a melhor estratégia é oferecer o livro ou ter, por exemplo, uma das coisas que nós muitas vezes nos esquecemos de fazer. E este objeto é muito bom para isso, que é ter as atividades acessíveis às pessoas. Por exemplo, no sofá, a mesinha de, a mesinha de sala ou a mesinha de café ou ter o livro lá em cima. O ser humano, por natureza, é um ser curioso, não é? E, portanto, a pessoa poder abrir o livro e começar a folheá-lo, só isso já é extraordinário. Só isso é extraordinário. Depois, se quisermos, o que é que nós podemos fazer? Aliás, vamos fazer aquilo que não devemos fazer, que é: o que é isto? Como é que chama este animal? É grande ou é pequeno? Pronto. E infelizmente, lá está, como nós estamos muito focados na questão da estimulação e achamos que estimulação cognitiva às vezes é voltar à escola, fazemos estas perguntas. Não. Porquê? Eu não quero saber se esta pessoa sabe que isto é um Bambi ou não quero saber. Quero saber ou quero conversar com ele sobre as imagens, que é diferente de fazer perguntas. Olha este que engraçado. Lembras-te quando fomos não sei aonde e fomos a um parque e havia lá Bambis, não é? E podemos conversar em conjunto sobre uma experiência que tivemos, por exemplo. Ou aqui há uma fotografia de um gelado. E olha um gelado, olha, agora por acaso calhava bem um gelado, não é? O teu sabor favorito é chocolate, ou é, não é? E aqui estamos a fazer o quê? Uma conversa. E não estamos a transformar uma conversa mais uma vez, numa situação de teste. Em que a pessoa olha para aqui, ai Jesus, que eu devia saber que isto é, por exemplo, uma tartaruga, não é? Mas se calhar eu posso olhar para aqui e dizer, bem, que imagem tão bonita, não achas que é bonito? Este azul do mar. E se calhar ao ir dizendo isto, a pessoa pode ir começando a dizer alguma coisa. E se a pessoa não disser nada, digo eu, não há problema, não é? Uma tartaruga marinha, não é? E conto-lhe uma história. Por que não contar uma história? Não é? Contar histórias, ouvir histórias, mesmo que a pessoa já não seja capaz de me responder, mas imagine, eu por acaso tive uma tartaruga que fugiu. E é verdade. E portanto, se calhar se me contasse uma história de uma tartaruga, ou então contar a história, olha, lembras quando nós tivemos aquela tartaruga que fugiu, etc, 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 e contarem-me uma história. E isto é relação, ok? E portanto, estes materiais, como o livro, como os fidgets, até como o Aquapaint, são todos mediadores da relação. E é isto que nós temos que
Isto não é fácil, porque eu acho que é preciso aqui uma desconstrução, não é? Porque nós, lá está, focámos tanto na atividade como uma coisa que tem que ser feita, uma tarefa, que perdemos este lado relacional e emocional da atividade, que é o mais importante na demência. Porquê? Eu, através do bem-estar, uma pessoa que esteja bem, consegue, no seu próprio contexto, no seu próprio ambiente, receber os estímulos e processá-los. E já está a fazer estimulação. Mas se a pessoa estiver sempre agitada, triste, zangada, irritada porque o estão a forçar a fazer coisas, fecha-se aos estímulos externos e, em vez de estarmos a estimular, estamos a piorar. E isto é importante passar às pessoas. Havia outra pergunta? Não havia, não. Era do livro. O Aquapaint, da ansiedade, não foi isso? Pronto. Em relação à ansiedade do Aquapaint, a minha pergunta é: provavelmente essa pessoa não deveria estar a usar Aquapaint. Porque se ela tem essa. Primeiro é assim, será que lhe foi explicado como é que funciona o Aquapaint? Ou será que não foi? Essa é logo a primeira questão. E isso é muito importante. Eu tenho que explicar sempre, e infelizmente nós às vezes partimos do pressuposto, ele já não percebe aquilo que eu explico. Não, eu tenho que explicar sempre o processo. E muitas das vezes o ideal até é o quê? Demonstrar. Está a ver? Eu vou passar aqui com a água. Olha, está a ver? Olha, apareceu. Depois vai secar e nós podemos voltar a pintar. Portanto, explicar o processo. Nenhum ser humano faz as coisas por fazer e, sobretudo, se não lhe for explicado o que é que vai acontecer, as pessoas não aderem tão facilmente. Segundo ponto, se a pessoa tem tanto essa noção que a imagem secou e desapareceu, etc., se calhar, por exemplo, era mais interessante que essa pessoa, por exemplo, estivesse a colorir as mandalas, por exemplo. Se calhar ainda tem, não é, mais capacidade e não tanto o Aquapaint. O Aquapaint é pensado para pessoas que já têm maior dificuldade no desempenho. Porquê? Porque o Aquapaint nunca tem frustração. Se essa pessoa se frustra porque aquilo secou, se calhar ela estaria mais interessada, por exemplo, em fazer um quadro. Se calhar ela tinha esse. E aí, por exemplo, seria muito interessante usar as mandalas, por exemplo, não é? Porque se calhar essa questão, ela se calhar quer ficar com uma coisa mais duradoura, não é? Portanto, pode ser por aí, pode ser essa a questão. Outra questão que eu queria em relação e que serve para todas as atividades, ainda temos um bocadinho de tempo, não temos? Há mais alguma pergunta? Não, as pessoas têm gostado de usar muito, tanto o bloco de passatempos, tem assim uns exercícios um bocadinho mais exigentes, isto para os cuidadores, não é? Porque Sim, o nosso foco, a parte da estimulação cognitiva dos claro. cuidadores. O, o caderno está a funcionar super bem, tem as soluções, mas até acho que a maior parte das pessoas só usa Nem as soluções precisa, para ter uma pois, certa orientação inicial, claro. mas até exigem de si tentarem fazer o exercício sem essa rede. Mas Claro. tem tudo bem, sim, a parte dos exercícios. Não há assim mais nenhuma questão específica. Ok. Então, só aqui para dar, porque eu enquanto estava a falar e como tinha aqui o meu gato deu-me um mote para eu me lembrar disto, que ele estava a fazer barulho. E que é uma coisa que eu acho que são duas coisas que nós falámos das atividades e que são as duas importantes. Uma a questão da relação e a outra a questão do contexto. E muitas vezes, se nem nós técnicos nos lembramos, muito menos o parceiro de cuidados está em casa. Que é, se eu quero que a pessoa se envolva naquilo que está a fazer, se eu sei que vou propor uma atividade que pode ser um bocadinho mais exigente, eu tenho que preparar o contexto. E eu não posso ter, por exemplo, estar a explicar a alguém como é que faz um exercício ou um puzzle e ter a televisão ligada, por exemplo. E nós muitas vezes, o que é que fazemos? Liga-se a televisão de manhã e fica pronto. Outra das coisas é, e isso é muito importante, e é importante falar sobre isso com os parceiros de cuidados, é que tipo de televisão é que vêem. Porque eu vejo muitas vezes, eu não vou estar aqui a dizer qual é o canal, mas pronto, às vezes as pessoas estão muito tempo num determinado canal português, que é a CMTV, pronto, e que eu se vejo 5 minutos da CMTV parece que estou a viver no faroeste.
porque só falam em crimes, em desgraças, em mortes. Agora imagine, alguém que não é capaz de filtrar, que muitas das vezes já tem um bocadinho aquilo que é real e o que não é real, já está um bocadinho esbatido, que não sai daquele ambiente, garanto que estamos a condicionar aquela pessoa para que ela esteja com receio, com medo, ai, assaltaram ali, mataram ali. Portanto, até a questão da televisão, mesmo que a pessoa não faça mais nada, a televisão pode ser usada como um instrumento de estimulação, mas se for bem usada, não é? Não é ligar num canal e ficar o dia inteiro naquilo, seja o que for que esteja a dar, não é? Só para ele estar entretido. Ir escolhendo, a maior parte das pessoas agora tem N canais e não vê nem um décimo, não Uhum. é? E há alguns canais que têm, por exemplo, há canais de música, cada vez tem música clássica e é extraordinário. Há canais por exemplo, de vida animal, por exemplo. Ter ali, começar a escolher o tipo de programas que são vistos pode ajudar imenso. Por outro lado, se estou a fazer uma atividade, eu tenho que desligar a televisão e outros estímulos. Outra questão importante é ter a certeza que as pessoas estão-me a ouvir quando eu estou a explicar e que, sobretudo, estão a ver. Há muitas pessoas já com o diagnóstico de demência que têm a acuidade visual bastante reduzida e, infelizmente, não, enfim, já não se regularizam, digamos assim, ou atualizam os óculos, não é? E às vezes as pessoas não veem, ou então nem sequer têm os óculos postos. E uma pessoa, se não perceber bem e se não vir bem, o que é que faz? Diz que não quer. Uhum. É uma defesa, não é? Portanto, ter a certeza se a pessoa está a ouvir, se percebeu, se tem os óculos postos, se a luz é suficiente. Nós nunca. Aliás, houve um estudo aí que se dizia que a grande maioria das pessoas mais velhas, sobretudo, vivem em casas que têm os níveis de luminosidade muito abaixo do recomendado. As pessoas têm muito aquela coisa de poupar, não é preciso, eu já conheço a casa, e acabam por viver em ambientes muito escuros. E isto, para além de ser mau do perigo, por exemplo, para a pessoa com demência é péssimo, porque depois pode ter muitas sombras e lá vem aquilo que se chama da agitação do final do dia, não é? Muitas vezes só tem a ver com isto, com a iluminação, não é? E, portanto, perceber, quando o parceiro de cuidados colocar alguma questão em relação à atividade, perceber se ele está a ter em atenção a luz, se está a ter em atenção o sítio onde a pessoa está a fazer. Não convém fazer no mesmo sofá onde está o dia inteiro. Vamos levantar para ir para uma mesa e realmente só isso já obriga a pessoa a levantar-se, o que é bom, não é? E não estar todo torto a fazer uma coisa qualquer nos joelhos. Não, isso não. Vejam isso se de facto o parceiro de cuidados está atento ao contexto. Isto já dava um belo café de memória. Um memory café, não era? Tenho Agora certeza estava aqui a falar e estava-me a lembrar dos do vossos café memória. participantes. Sim, sim. E vão gostar muito de ver aqui este vídeo, tenho a certeza, mas presencialmente não é um café memória. É Pois, assim, não é, mas pronto, é um. mas Não, mas eu por acaso lembrei-me disto porque às vezes nós estamos em casa e não estamos, não sim. estamos, não estamos atentos a essas. E que faz toda a diferença. Se nos faz a nós, não é? Se nós, eu agora antes de começar estava a ver se havia luz suficiente ou não, como é. Se nós organizamos o espaço e o nosso contexto, porque é que não haveremos de fazer isso com pessoas que ainda por cima são muito mais sensíveis a isso? Porquê? Porque têm muito mais dificuldade em selecionar os estímulos, não é? E em ver, e em ouvir, e em compreender, portanto o contexto tem que estar no seu melhor. Tem que estar no seu melhor, não é? Isso é importante, sim. E fica então aqui esta mensagem também para estarmos atentos a essas situações em casa. que- Sim, em casa e pronto, onde, onde, Sim, onde não, for, não é? Porque às sim, vezes vocês também vão aos centros de dia ou assim, não é? E pronto, eu como terapeuta ocupacional tenho logo assim um radar e estou sempre parece. não é? Estou formada profissionalmente. Mas pronto, isto é uma coisa que todos nós podemos e devemos estar atentos, não é?
Não é só a questão do risco, mas também a questão da pessoa se poder envolver o melhor possível. E para isso é preciso o quê? Que a atividade seja certa, claro, a relação e o contexto. Senão não corre bem. Patrícia. Acho Bom vê-la que outra vez, Cecília. sim. Há um senhor que por acaso com o livro dos animagem, ele, tem ele é que faz as perguntas, o que é isto? Então, Pronto, agora perfeito. está numa fase que adora escrever. É uma pessoa que Que não bom. escrevia, agora adora escrever, então tem o seu caderno. Também é uma Hum. novidade na vida dele, mas vê se tem gosto. Então, fizemos uma coisa que foi colocar post-its em todas as folhas do livro, com o nome escrito por exemplo, Isso é uma excelente estratégia. lá em casa, então, folhei e lembro, eu lembro bem. Não Giro. reconhecia era o que é qual era o animal, ou mesmo Sim, os lados. Então também sim. foi interessante que ele próprio também conseguiu explorar um pouco se gostava de gelado, onde é que era o sítio que ele mais gostava. Ele trabalhou numa mercearia, por exemplo. Ainda por cima, Trabalhou não claro, havia, pois. não havia os gelados, mas depois Claro. trabalhou num hotel em que já era diferente. Pronto, foi engraçado. Veja a riqueza, Uhum. veja a riqueza de integrado numa relação e bem adaptado, o que nós conseguimos saber e o que podemos falar de uma imagem de um gelado. Isto é, não é? Exato, exato. Assim, Por exemplo, ainda por cima agora estava-me a lembrar estes lados aqui. exato, eu Antigamente também. eram assim, não é? Aquelas máquinas, não é? E portanto, isto em termos de reminiscência é. Mas lá está, tem que estar integrado numa relação. A Assim, pessoa não se pode sentir questionada, avaliada, não é? E tem que estar adaptado. E essa ideia do post-it é fantástica, ainda ninguém me tinha falado, portanto acho que também já vou ajudar era outras mesmo, eu pessoas. questionava o que é isto? Mas como é Claro, que se escreve? Então, eu escrevi um post-it, ele escrevia no caderno. Depois, para ele sim, conseguir ler, ele tem mais dificuldades em ler a letra dele do caminho, então. pois claro. Mas ele escrevia comigo no caderno e foi engraçado, porque ele é que fazia as questões. E a partir daí conversávamos também muito assim sobre, por exemplo, os animais selvagens, ele costumava vê-los na televisão, por exemplo, e isso aí depois consegue depois conversar sobre os programas que gosta de ver, por exemplo. Neste caso até não é a CM, é o Não é CMTV, ainda bem. gosta de Nada contra, mas pronto, mas sim, pode-se variar um bocadinho. Não, mas está a ver a riqueza que pode sair de um livro só com imagens. É extraordinário. exato. Agora, imagine, se eu tivesse escolhido um livro infantil, por exemplo, as pessoas não se relacionam com, não se identificam com imagens infantis. Claro que depois não sai nada dali, não é? Claro, Por claro. isso é que é tão importante que a atividade também esteja adaptada à idade da pessoa, ao nível de escolaridade, à história de vida, não é? Porque às vezes, como é que nós vemos? Vou usar isto que era do meu filho, que é mais simples. Corre sempre mal. Corre sempre mal. Não conseguimos jamais, nem que a pessoa se envolva da mesma forma, nem explorar aquilo que poderíamos explorar se fosse uma atividade, pronto, que tivesse adaptada, não é? Portanto, olha, excelente dica. Eu é que agradeço. Pronto, já vou ter mais uma dica. Essa dos post-its é excelente. Eu sei. Que bom. Ah, bem, Bom. Patrícia. Foi bastante Cília, pronto. interessante e acho que vai ser útil. Eu depois. Obrigada. Eu igualmente. E vai ser útil também para mim. E